Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso último bloco do 7º dia de aula. Estamos tratando aqui sobre gestão eclesiástica. Irmãos, sobre essa questão financeira ainda. Essa é uma questão que a gente tem que ter muita maturidade e saber lidar muito bem, porque ela é meio complexa, ela é meio espinhosa. Separe pessoas que gostem desse assunto e tratem com muito critério essas coisas, deixando sempre o máximo de transparência, mas elas são importantíssimas para a saúde da igreja. Assim como uma família que não sabe administrar os seus recursos, vive sofrendo emocionalmente, fisicamente por causa das finanças, assim é a igreja. E uma coisa que eu ensino para a igreja sobre essa questão é: o mesmo Deus que faz milagres dos mais variados, ele pode fazer milagres no caixa da igreja, para que a gente consolide os projetos. Eu não preciso pôr um peso sobre a igreja para que os irmãos paguem uma conta, concorda? Porque muitos pastores colocam esse peso e dizem: Deus vai fazer, mas ele está colocando peso sobre os ombros da igreja. A igreja chega ao ponto de ficar tão cansada, porque uma coisa é um projeto novo, outra coisa é uma manipulação financeira. Eu acredito que o mesmo Deus que fez com que o maná viesse todas as manhãs é o Deus que manda os recursos, é o Deus que manda a provisão. Ele vai mandar situações das mais variadas. E essa é uma das questões que a gente tem que lidar com muito critério, ainda mais nesses dias de neopentecostais tão lunáticos e de seitas tão endiabradas, que usam desse fim para um meio totalmente pervertido. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero acreditar que qualquer dúvida a gente vai tirando aqui na aula. Como eu disse, irmãos, aqui só foi uma sugestão, existem muitas sugestões. Essa questão da gestão financeira, cada igreja vai fazer de uma forma. Só para vocês terem uma ideia, eu geralmente peço com que os alunos, os irmãos que doam seus dízimos, quando eles dão em espécie ou melhor, em Pix, que eles mandem o comprovante para o tesoureiro. Aí nós replicamos aquele comprovante na diretoria. Mas uma coisa que nós não fazemos é: os irmãos que são dizimistas são mais tratados e os irmãos que não são dizimistas são menos tratados. Não, não existe isso. Não existe. O que eu ensino é: os obreiros que falham, mais cedo ou mais tarde Deus os tira. E os irmãos que deixam de dizimar, eles não vão colher. É simples assim. Porque há promessa sobre o dizimista. Eu, particularmente, sou um dizimista desde quando me converti. E, meus irmãos, eu sou muito feliz e resolvido com isso. Porque a primeira coisa que eu faço da minha prebenda é separar o meu dízimo e minha oferta. A primeira coisa, recebi minha prebenda, vou lá e dízimo e minha oferta. E eu sou muito feliz e eu amo contribuir. E eu sou uma pessoa que ainda, por estar dando tempo integral, eu não vejo a hora de Deus me abençoar muito mais financeiramente para eu poder investir muito mais no reino. Porque eu acredito nessas promessas de que a igreja vai ser abençoada, as vidas vão ser salvas, pessoas serão edificadas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, agora vamos para um outro tópico, tá bom? Alguma dúvida sobre essas questões? Querem falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Tem uma igreja Então, que eu conheço que tem uma parte financeira riquíssima. Entra muito dinheiro. Só que aí uma coisa que eu acho um pouco exagerada é o pastor, a liderança, ganhar muito dinheiro. Por exemplo, a igreja lá tem uma entrada de exemplo. Entra lá 300, 400 mil. O pastor ganhar 80 mil, uau. aí isso eu acho Então, Júnior, exagerado. eu vou dar um parecer. Foi bom você ter colocado isso. Pastor, qual que é a medida da prebenda pastoral? A realidade da igreja. A realidade da igreja. E também, na minha opinião, o pastorado, como ele é vocação, ele deve ser, eu diria, na minha opinião, irmãos, eu não estou falando isso porque, estou falando isso porque é o que eu penso. Ele tem que ter alguns limites sobre essa questão. Porque uma coisa é eu ser, vamos dar um exemplo, né? Uma coisa
eu ser um executivo. Outra coisa é ser um pastor. Com todo respeito, Júnior, eu não sei qual é essa igreja, mas 80 mil de salário é muito Acho que dinheiro. é mais, viu? Acho que é 120, a última vez que eu vi era 120. Eu acho assim um 120. absurdo. Eu acho que um pastor que, tudo bem, vamos supor que ele seja quem for. Eu particularmente, me permita, tá? Isso me faz mal. Eu acho que um pastor, se ele quer ganhar dinheiro, que ele monte os negócios deles, que ele monte as empresas. Recentemente eu montei uma sociedade com o irmão, eu estou nessa sociedade com o irmão, mas a minha prioridade é a igreja e o seminário, em terceiro lugar, a nossa sociedade. E esse irmão sabe disso, e se eu não dedicar o tempo necessário à sociedade, ele quiser parar com a sociedade, a gente para, porque a minha prioridade é o ministério. Minha prioridade é o reino. E ele sabe disso, por isso que ele também me chamou para a gente montar uma sociedade no mercado financeiro, e a gente está nessa sociedade. No entanto, o que eu quero dizer, Júnior, no momento em que a Igreja Batista Missionária começar a ganhar muito bem, eu vou propor um teto para mim. Aí o que eu posso deixar que a igreja decida é, se ela quiser me dar prêmios. No final do ano quer me dar um carro. Sabe assim, irmãos, eu não sou contra essas coisas. Agora eu estou viajando na maionese, tá? Estou saindo da realidade de Ferraz de Vasconcelos, uma igreja pobre, para uma igreja rica, riquíssima. Ou seja, irmãos, só para vocês terem uma ideia em números, né? A nossa igreja tem uma entrada muito pequena, equivale à entrada, por exemplo, de 2 famílias. Isso é o nosso orçamento. Famílias de Ferraz, tá? 2 famílias. Faz a somatória de quanto ganha o marido, a esposa e os filhos. Estou dando em números, só para vocês terem uma ideia. E com esse valor nós temos tudo quitado, temos um prédio, temos uma construção, temos uma igreja, temos um seminário, temos um pastor de tempo integral, e olha, somos muito bem resolvidos. Qual é essa realidade? Agora, eu fico pensando, e no dia que Deus enviar muitos recursos? Eu não, vou fazer muito mais coisa, não tenho dúvida. Mas eu não fico, por exemplo, antecipando os fatos. Ajudamos famílias com cestas básicas, socorremos pessoas. Esses dias mesmo, eu até conversava com o Júnior sobre o Júnior nos ajudar com algumas famílias que eu acho que ele pode contribuir. Ele até disse para nós, né, Júnior, que estaria disposto a verificar os casos para fazer ali alguns auxílios. Como que é o nome? Como que é o nome? O Lua, né? Não, PCP. mas é o nome que se dá quando o advogado faz algo que não vai ter ser remunerado, Júnior? Pro bônus. Pro bono. Ou seja, ó, eu vi uma necessidade em 2 famílias na nossa igreja, que a gente ajuda, e aí eu falei, puxa, o Júnior pode nos socorrer. Agora, pastor, quantas necessidades o senhor enxerga lá? Enxergo várias, mas eu não vou dar trabalho para ele de pessoas que eu sei que são mais complicadas mais enrolado do que um papo de aranha. Aí não vou dar trabalho para o meu irmão, para essas pessoas. As pessoas têm que aprender a caminhar com a perna. Em casos legítimos, eu quero ajudar. Então, percebam, irmãos, com essa realidade a gente faz. Então, o que eu penso? Que quando uma igreja sai de uma situação de pobreza, de dificuldade, não digo pobreza pela pobreza, mas dificuldade, e Deus abençoa muito, o pastor ele também tem que ser coerente. Porque senão, irmãos, a gente acaba sendo mal visto. Eu não consigo enxergar John Wesley recebendo um salário de 120 mil reais. Está entendendo, irmãos? Eu não consigo enxergar o pastor Ernesto Orini, que foi o meu mentor, ganhando 120 mil reais. Eu não consigo enxergar, posso estar até enganado, o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos ganhando 120 mil reais. Eu não consigo enxergar. E são figurões, hein, que só de livros aí eles devem ganhar um monte de dinheiro. Eu não consigo enxergar o Billy Graham ganhando 120 mil reais na nossa realidade, numa igreja local. E são pessoas que poderiam ganhar. Estão entendendo? Tá bom? Fica aqui a minha fala, né? Eu acho que a gente colocando um teto, está muito bem assistido, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Pastor Johnny, Wesley, Maísa, irmã Cleusa, Gil, Júnior, querem fazer mais algum comentário? Não, tranquilo. Também não, pastor. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar, só vou começar aqui, irmãos, nas últimas pautas aqui do nosso curso, que agora ele vai falar bastante sobre o empreendedorismo, o pastor e o empreendedorismo.
Então, olha só que interessante. Eu achei muito interessante esse slide, e eu quero colocar aqui para vocês, porque aqui a gente tem que fazer uma leitura bem adequada sobre o que é empreendedorismo no reino. Senão a gente vai fazer da igreja uma empresa. Mas, ao mesmo tempo, é uma proposta bem interessante que a gente tem que deixar com que as coisas aconteçam, porque, de fato, eu quero acreditar que o que é ser um empreendedor no reino? Quando a gente pega o líder empreendedor, e aqui administração pastoral, liderança e empreendedorismo, o que eu quero agora que vocês enxerguem aqui comigo? Qual que é a minha proposta? A minha proposta é que vocês enxerguem agora essa área, dizendo o seguinte: a igreja ela tem que ocupar todos os espaços que Deus sonhou para ocupar. Ela tem que estar em todos os lugares que Deus deseja que ela esteja. E ela tem que fazer tudo aquilo que Deus sonhou que ela faça. Logo, essa visão do líder empreendedor, do pastor empreendedor, ou dos obreiros empreendedores, tem que ser assim. Por outro lado, devemos colocar isso com as suas devidas proporções, porque a igreja não é uma empresa. E vocês hão de convir comigo que, assim como temos pastores que são ingênuos e não sabem cuidar da administração da igreja, ou das questões legais da igreja, e a igreja sucumbe por isso, geralmente são os empreendedores também que dão trabalho medonho para o pastor. Porque muitas vezes o pastor está vendo que a igreja precisa de orar, precisa de profundidade na palavra, e os empreendedores estão querendo fazer apenas tarefas para Deus. Na realidade, a gente tem que fazer aqui uma lição de casa muito criteriosa, porque muitos empreendedores da igreja, sejam eles pastores ou até líderes, são discípulos de Marta e não de Maria. A contemplação a Jesus não basta. Eles precisam fazer tarefas, eles precisam empreender, eles precisam fazer... E quando vão ver, a igreja está cansada, porque, irmãos, não é isso a nossa matriz principal. A proposta do reino é totalmente diferente da proposta de uma empresa. Só para eu pontuar esse ponto aqui. Uma empresa tem que ganhar dinheiro. Uma empresa precisa ganhar dinheiro para subsistir. Uma ONG precisa se manter dentro das suas propostas como ONG ou como fundação. Já uma igreja, ela precisa ser espiritual, ela precisa ganhar vidas, ela precisa ter santidade, ela precisa ser liberta do pecado. Ou seja, ela pode ter muitos recursos ou pode ter recurso nenhum. Ela pode estar no mundo de liberdade ou ela pode ser perseguida. Ou seja, propostas totalmente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, em meios a ventos favoráveis, a gente pode dar espaços ao empreendedorismo. Por exemplo, olha o nosso seminário aqui. Quer uma coisa mais empreendedora do que essa? Estamos online de forma presencial, de forma online. Hoje estamos numa classe um pouco mais modesta, mas o que nos aguarda daqui a algum tempo? Não sei. Eu estou aberto a esse empreendedorismo. Por quê? Porque eu quero preparar todo o terreno para que o evangelho seja pregado, para que os obreiros sejam preparados, para que o reino de Deus e o governo de Deus seja estabelecido entre nós. E isso é uma visão de empreendedorismo. Agora, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso segundo a orientação do Espírito, segundo os critérios do reino, segundo a palavra, aguardando Deus no momento adequado, sem queimar a etapa. Irmãos, eu não tenho dúvida, se nós fizéssemos um trabalho de marketing e dedicássemos algumas centenas de reais, nós teríamos 30 vezes mais alunos, mas eu sinto no meu espírito que ainda não é o tempo. Que a gente está tendo passos sólidos, e uma das coisas que eu acredito muito, irmãos, na igreja, é esse crescimento orgânico, ou seja, é o crescimento natural. Pode ver, toda a igreja de Jesus, em qualquer contexto da história, seja em momentos de paz ou de perseguição, ela tem um crescimento orgânico segundo o Espírito Santo a deixa. E esse momento de empreendedorismo e essa linguagem, a gente tem que explorar, mas sob o viés do Espírito Santo, sob o cuidado do Espírito Santo. Tudo bem até aí, meus irmãos? Sim. Deixa eu até fazer aqui uma abordagem para esse ponto, porque o pastor Bill Hybels,
ele também aprendeu algo às duras penas, porque lá na igreja dele, ele tinha o que ele chamava de chapéus dos 3 Cs. O que seriam os 3 Cs? Para fazer parte do time dele, ele precisava que a pessoa tivesse competência, vou até anotar aqui, competência, isso, combinação e caráter, isso mesmo. Quando ele chamava alguém para o time dele, principalmente para o staff, ou para um cargo de liderança, ou para um projeto, ele primeiro olhava se a pessoa tinha competência, se a pessoa tinha fluência naquilo. Aí depois ele via se tinha combinação. O que era a combinação? Como esse integrante, novo integrante, reagia ao pastor e aos demais pares do time. E por último ele olhava o caráter. Passado alguns anos, depois de vários tombos, porque ele chamou para perto dele pessoas que tinham uma competência maravilhosa, uma combinação maravilhosa, mas um caráter questionável. Quando ia ver, era uma pessoa que lá na família estava quebrando os vínculos, na vida íntima, no trabalho. E aí isso trouxe e onerou muito a igreja. Então, o que ele fez? Ele mudou a ordem. Ele colocou em primeiro lugar caráter, segundo lugar competência e terceiro lugar combinação. Mas a ordem dele, ele olhava o último para o caráter. E, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? O empreendedorismo cristão tem a ver com os valores cristãos. Vamos lá, Atos 6. Para que um diácono fosse separado, ele precisava ter o quê? Quais eram os critérios lá? Ser cheio do Espírito Santo. O que mais? Ter boa reputação. Boa reputação e o que mais? Eram 3 critérios. Lembram? Atos 6. Ele tinha que ser reconhecido pela comunidade. Né? Sim, tinha. Mas tinha mais uma coisa. Se não me falha a memória, ser sábio. Vamos ver? É isso mesmo. Vamos ver rapidinho aqui? Olha lá. Atos 6, 3. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, caráter, cheios do Espírito Santo e sábios. Empreendedorismo do reino, valores do reino. Empreendedorismo do mundo, valores do mundo. Você não precisa dar bom testemunho para ser o CEO de uma empresa. Se ele, lá na família dele, ele trai a mulher, paciência, mas lá na empresa ele é bom. Mas seria melhor se ele não traísse a mulher, claro, é óbvio. Mas isso não vai comprometer a vida dele se ele foi casado 3 vezes. Agora, ir na igreja, isso não é inegociável. Tem que ter um bom testemunho. Lá no mercado de trabalho, no banco, você não precisa ser consagrado. Mas na igreja você precisa ser consagrado. Então, irmãos, ó, aqui a gente vai entrar agora nesse quarto e último ponto, e aqui são os valores do reino. Lá no mundo você não precisa de amar o próximo, se basta ter o resultado. Mesmo que você pise na cabeça de 10. E pose de bom moço. Da igreja você tem que amar, inclusive o inimigo. Ou seja, os valores são outros. Lembra que eu disse que tudo que você faz na igreja, você pode aplicar no mundo, mas nem tudo do mundo se aplica na igreja. Então, esse bloco agora, que a gente vai começar agora, que a gente vai terminar na próxima aula, que a gente, irmãos, eu estive fazendo uma minha lição de casa aqui, a gente vai ter só mais 2 aulas. Então, hoje é a 7ª, vamos ter a 8ª e a 9ª. Eu acredito que zeramos tudo. Então, a gente vai ter aula hoje, terça-feira, quinta-feira e próxima terça. Na quinta que vem, a gente já começa o novo módulo, tá bom? Porque eu acho que já preencheu todas as lacunas. Porque agora a gente vai começar essa matéria aqui do empreendedorismo e na quinta-feira a gente vai continuar falando sobre todos esses slides que o professor deixou aqui sobre empreendedorismo, que é muito bom. Por outro lado, a gente conclui na quinta e na terça-feira que vem, eu quero estar falando com vocês sobre essa questão tecnológica, ensinando um pouco vocês sobre essa questão, ajudando vocês um pouco sobre como mexer, como manusear, o que fazer, como fazer, mais esse lado um pouco tecnológico, tá bom? E assim eu acredito que a gente fechou o bloco sobre metodologia científica e gestão eclesiástica. Tá, meus irmãos? Tudo bem até aí? Algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem. Júnior? Não, só que
não visar lucro, né? Sim, sim. Perceba, Júnior, como é difícil essa questão, porque os valores são diferentes, mas ao mesmo tempo a igreja precisa de dinheiro, ela precisa de recursos, mas o propósito dela não é de recursos e dinheiro. O propósito dela é o reino, são as almas. Podem ver que as igrejas se perdem por causa das suas institucionalizações e por causa dos seus novos critérios que são colocados. E aqui, meus irmãos, essa é uma lição de casa que a gente tem que fazer a vida toda. E que Deus nos dê temor, Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê prudência. Porque enquanto a gente vai gerindo as dificuldades, é uma coisa. Quando a gente começa a gerir as fortunas, são outras coisas. Por enquanto, vosso pastor, vosso professor, é excelente gestor de dificuldades. Ainda não cheguei lá. Quem sabe, se for vontade de Deus, vou gerar as fortunas. Gerir, né? Tá bom? Vamos lá. Empreendedorismo. Leia para nós, Maísa, por favor. A administração pastoral, liderança e empreendedorismo. 1 Samuel 18:14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Eu não sei que versão que o professor colocou, mas ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Deixa eu dar uma palavra aqui para vocês, né? Como eu disse para vocês, eu amo essa questão de liderança, eu sou um profundo estudioso. Certa ocasião, eu estava lendo Davi, vocês vão se recordar de um episódio que Davi, ele está com seus homens, e depois eles ficam sabendo que o seu povo, as famílias dos seus servos foram capturadas, e eles saem com seus homens atrás, né, das famílias, e a Bíblia vai mencionar que alguns soldados que estavam cansados ficaram com parte das bagagens, e os outros foram atacar os inimigos, e aí os outros soldados vencem a guerra, e quando eles trazem o despojo da guerra, aqueles que foram batalhar, eles não queriam distribuir o despojo igualmente com aqueles que guardaram os pertences, né? Você se lembra desse episódio bíblico ou não? Não? Eu não me recordo agora onde está, então, como veio agora, de última hora, esse embate, se eu não me engano, é quando Davi luta em Keila, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Acontece algo muito interessante. Deixa eu ver se é esse episódio mesmo. Eu acho que é essa parte mesmo. Se não me falha a memória. 1 Samuel 30? 1 Samuel, eu acho que é... Bom, o de Keila é 23. Agora essa parte, deixa eu ver, Davi... eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver se é esse. É um desses episódios, irmãos. É uma dessas batalhas. Para a gente não... Depois eu acho o texto certo para vocês. O que eu quero dizer com esse episódio? Esse episódio é bem curioso, porque seria mais ou menos isso. O exército de Davi, metade ficou num lugar e a outra metade foi atacar. Essa metade que foi atacar os seus inimigos, venceram a batalha e eles trouxeram os despojos. Quando eles trouxeram os despojos, aqueles que guardaram os pertences estavam cansados, quiseram também parte do despojo, mas os outros soldados disseram, não, a gente que foi atacar, vocês não merecem. Davi reparte tudo igualmente. Ele demonstra o seguinte, olha, somos um colegiado. Quem não foi porque estava exausto, legitimamente, teve uma tarefa de ficar guardando essa região, eles tiveram um dever também. E quem foi porque estava disposto,
lutou e venceu. Ou seja, por que eu estou fazendo citação desse episódio, irmãos, e estou dando aqui essa ideia? Porque Davi demonstra um alto grau de liderança, irmãos, até na partilha. Sabe aquela questão do time, do colegiado? Quantas vezes nós participamos de uma empresa onde só um grupinho ganha recursos, tem bônus, e o resto, todos ficam chupando o dedo, não ganham nada? Davi não pensava assim, irmãos. Davi era uma mentalidade ganha-ganha. Eu ganho, nossos soldados ganham, mas quem guardou as nossas bagagens também ganham, porque eles poderiam ser traíras, e eles poderiam nos vender, e não nos venderam. Ou seja, Davi não era pequeno. Então, Davi, quando nós lemos a Bíblia na perspectiva de liderança na vida de Davi, Davi é um líder estratosférico, irmãos. Peguem um dia todas as passagens bíblicas ou os textos que falam de Davi e leia com a lupa da liderança. Vocês vão ver que um dos líderes que mais se destaca na liderança é Davi. De uma forma, assim, eu diria, abundante. Porque ele sabia enxergar o todo. Ele não olhava a parte. Ele olhava o colegiado. Davi pensava ganha-ganha. Entre conflitos e negócios, existe uma expressão que é o ganha-perde, o perde-ganha, o ganha-ganha e o perde-perde. Nas negociações do mercado de trabalho, podem ver que a grande maioria das pessoas eu ganho e você perde. São poucas pessoas que pensam ganha-ganha. Raramente você vai encontrar com alguém que perde e ganha. E perde, seria aquela pessoa que fala, já que eu estou perdendo, você vai perder. Davi, ou ele é ganha-ganha, ou ele é perde-ganha. Como assim perde-ganha, Davi? Pastor, podem ver, ele não luta contra Saul, ele perde para ganhar, ele foge de Saul. Ele tem Saul na mão e ele não mata, ele perde para ganhar. Ele está sendo aviltado pelo seu próprio filho, que é Absalão, e Absalão está ali tentando praticar a insurreição, e já praticou a insurreição, ele sai do palácio, Simei começa a apedrejar, ele perde para ganhar. Os seus soldados querem arrancar a cabeça de Simei, e ele não vai contra, mas depois que ele retorna ao seu palácio, os seus soldados querem matar Simei, Simei pede perdão, e ele perdoa Simei. Ou seja, Davi tem ele tem uma maneira de uma liderança estratosférica. Então, no empreendedorismo, eu não tenho dúvida que Davi, nos nossos dias, como que ele olharia para esse cenário da igreja brasileira, o que ele usaria e o que ele não usaria. Outra pessoa parecida com Davi é Paulo. O que Paulo faria nos nossos dias, meus irmãos? Como Paulo agiria e o que Paulo falaria, por exemplo, dos neopentecostais? Como Paulo usufruiria das redes digitais? Como ele usufruiria desse momento? Será que é de tudo que ele faria tudo ou será que ele ficaria um pouco... Percebam, Paulo é outro grande líder estratosférico do Novo Testamento. Então, eu não estou falando de Jesus, porque é o líder dos líderes, mas eu estou colocando pessoas. Então, assim, o empreendedorismo ele é algo que também nos apaixona, mas lembre-se, tanto Davi quanto Paulo jamais negociariam os valores de Deus. Se, de repente, eles tivessem que perder para ganhar, eles perderiam. Quantas vezes Paulo perdeu para ganhar? Centenas de vezes. Muitas vezes a gente pensa assim que Paulo estaria nas TVs, Paulo estaria nas emissoras. Será que ele estaria? Ou será que ele estaria nas favelas? Entre os ribeirinhos? Nos lugares onde ninguém está? Está entendendo? A gente pensa, mas será que ele também não usufruiria dessa maneira de falar uma palavra bem dirigida à igreja quando precisasse? Mas será que ele iria, Paulo, tomar proveito do mundo midiático para ser adorado? Ou será que Paulo iria nos ensinar como não ser adorado nas mídias? Está entendendo, meus irmãos? Empreendedorismo é uma visão bíblica. O empreendedor e o pastor empreendedor dos nossos dias, ele precisa das mídias.
Mas e Paulo? Será que ele ia usar das mídias como? Aonde estaria o divisor de águas da licitude e da conveniência de Paulo? Isso é muito interessante. Tá bom, meus irmãos? Ô, pastor, Pois não, minha irmã. aquele texto que o pastor falou está em 1 Samuel 30, né? É esse mesmo, né? É. Ah, então me dá o versículo, irmã. É O pastor Dante também tinha falado, né? 1 Samuel 30. Que Qual? ele faz a Na lei batalha da contra os divisão. amalequitas, né? Isso, é. Ele estabelece a lei da divisão. Exatamente. Isso, irmã. Onde que está? Aqui, isso. Obrigado, irmão. 30, versículo 24, 23 e 24. Pode ler para nós, irmã. 23, 24 e 25. Espera aí. Deixa eu pôr aqui na minha... Pastor Johnny também tinha mencionado, né, pastor? Obrigado, viu, pastor? Imagina. Espera aí, pastor, só um minuto. Deixa eu pôr aqui. Eu tinha tirado aqui, espera aí. Já vou ler, peraí. Não tem problema, irmão. Se estiver difícil, eu peço para Não, tá aqui. 1 Samuel. Isso, pode ler a partir do versículo 21, logo depois a gente já vai encerrar, tá, meus irmãos? Tá bom. Ó. Aí. Eu sou muito lerda. Versículo 21 em diante. 1 Samuel 30. 30, 21 em diante. Em diante. Quando Davi chegou aos 200 homens que, de cansado que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e os perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: visto que não foram conosco, nada lhe daremos de despojo que cobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: não fareis assim. Não fareis assim, irmãos meus, com os que não deu o Senhor, o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvido? Quem vos daria ouvido nisso? Pois qual é a parte dos que desceram a batalha? Nada será também a parte dos que ficaram. Deixa eu ver. Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, e receberão partes. E assim foi naquele dia em diante, ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Joia. E na NVI, ela dá uma ideia um pouquinho melhor, minha irmã. A descrição da NVI, a leitura fica mais compreensível, mas resumindo é isso mesmo. Podem ver que esses homens, eles estavam exaustos, e então Davi deixa eles em paz, para que eles fiquem com as bagagens, só que Davi vai lutar, e ali, junto com Davi, tinha alguns homens vadios, como o texto diz. E egoístas, e Davi identifica isso. E Davi diz, não, meus irmãos, eles ficaram com as bagagens, eles vão receber igual a nós.
igual a nós. Eles não vão ficar só com as famílias deles que a gente capturou, mas tudo será dividido igualmente. A partir daquele dia criou-se, então, esse critério do quê? De partilha. Porque, irmãos, num primeiro momento, parece que quem está exausto demais é fraco, mas a gente não sabe o que os levaram a ficar tão cansados. Pode ser que realmente a função deles era carregar bagagens, era carregar ali a parte do armamento, ou seja, era mais exaustivo. Como que você vai levar um soldado desse para o campo da batalha? Ele vai morrer, é prejuízo dobrado. Mas no momento que você deixa ele cuidando das bagagens, ele tem como se repousar, descansar e também ser uma frente amiga para aqueles que vão avante, né? Então, assim, esse lado, né, de justiça, de critérios é fantástico. Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui? A gente vai dar sequência sobre esse assunto, né? Tem bastante slides, se vocês quiserem ler esses slides, o pastor agora ele vai trabalhar só nesse lado do empreendedorismo. Eu até sugiro que vocês leiam antecipadamente, porque a gente vai tratar na próxima aula só esse lado do empreendedorismo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Também Não, pastor. Ok. E só para eu concluir, meus irmãos, assim, me entendo, tá? Eu sou apaixonado por tudo que a gente vai aprendendo na vida, na igreja, mas ao mesmo tempo, irmãos, os valores do reino são muito mais acima do que os valores dos homens. E nós não podemos se esquecer de que os critérios de Deus são muito diferentes dos nossos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Mais alguma pergunta? Não? Também Nenhuma não. pergunta? Não? Então, meus irmãos, agradeço vocês mais uma vez aí, e louvado seja Deus aí por mais uma aula, estamos chegando no final de mais um módulo, tá bom? Então, eu vou Beleza. parar aqui a gravação. Bom culto para os meus irmãos amanhã, no culto de oração de vocês, eu me vejo com as minhas ovelhinhas, e querendo Deus, nos vemos na quinta, tá bom? Fiquem só mais um segundinho aqui na classe, que eu queria tirar uma foto com vocês, está tão bonito aqui na nossa classe, né? Queria tirar uma foto com vocês, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Shalom.